Fala galera, seguindo versículo 2 do nosso Tesouro de Davi. Lembrando galera, a gente está no Salmo 1, esse é o segundo versículo. E ele diz o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Galera, antes de eu começar a falar sobre o versículo e o que todos esses grandes filósofos aí falaram sobre a análise, né, dessas palavras poderosas, eu vou mostrar para vocês uma outra Bíblia que eu tenho aqui, que é Bíblia de estudo, na verdade, chama A Mensagem. É uma Bíblia em linguagem contemporânea. E olha como que esse versículo é bem legal nessa linguagem. Diz o seguinte: pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Essa Bíblia é legal porque ela é toda comentada ela tem uns anexozinhos que são bem legais da gente até estudar depois. Eu mando para vocês se vocês quiserem. Mas vou dar sequência aqui, ó. Então, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. No versículo anterior, a gente fala sobre o poder do ambiente, né? E para eu poder entender mais desse ambiente, eu preciso conhecer sobre, de fato, todas as coisas que envolvem aquilo. Então, a gente está falando que o prazer, na verdade, está na lei do Senhor. A gente traz grande entendimento sobre o poder da palavra de Deus. E aí Spurgeon fala o seguinte: a lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro cristão. E contudo, nos dias de Davi, quão ínfimo era o volume de inspiração, pois eles tinham apenas os 5 primeiros livros de Moisés. O que a gente tem hoje, galera, obviamente é uma Bíblia muito mais robusta e completa do que de fato Davi tinha naquela época. E ainda assim, ele se mergulhava na palavra e tinha muito prazer nela. Então, continuando, né? Quanto mais, então, deveríamos nós valorizar toda a palavra escrita e o privilégio de a termos em nossas casas. Mas, infelizmente, muitos são os maus tratos e este anjo do céu. Este anjo do céu. Muitos são os maus tratos a esse anjo do céu. Não somos todos bereanos estudiosos das Escrituras. Poucos entre nós podem requerer a bênção do texto. Então, galera, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quantos de nós aqui na mentoria hoje se edificam com a palavra diariamente? Fazem o seu devocional e o seu estudo do quanto a palavra é poderosa. Esse versículo nos ensina muito sobre isso. Lutero fala o seguinte sobre esse mesmo versículo: a vontade aqui simbolizada é a satisfação do coração e o prazer certo na lei, que não olha para o que a lei promete, nem para aquilo que a ameaça, mas somente para o seguinte: que o mandamento é santo e justo e bom. Portanto, não se trata apenas do amor pela lei, mas do afetuoso deleite na lei, que nenhuma prosperidade, nem a adversidade, nem o mundo, nem o seu príncipe podem arrancar ou destruir, pois irrompe vitoriosamente e atravessa a pobreza, a acusação maligna, a cruz, a morte e o inferno. E em meio a adversidades, resplandece mais radiante. Então, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E quem se deleita com isso é aquele que entende sobre o respeito a tudo que a palavra diz e todas as leis que são orientadas a nós, porque Deus não impõe nada, mas sempre oferece consequências para as transgressões. Muito legal isso. E na sua lei medita dia e noite. E aí eu vou de novo em Lutero: os lábios do justo meditarão na sabedoria. Lembra que eu falo com vocês sobre conhecimento, entendimento e sabedoria? É isso, ler a palavra
Conhecer a palavra traz entendimento. E isso é uma promessa de Deus para nós sobre sabedoria. Quanto mais nos alimentamos da palavra, conhecendo e entendendo, mais sábio nos tornaremos. É nosso, Ele deu para a gente só precisa de conhecimento e entendimento. Portanto, Agostinho tem em sua tradução a palavra piar, e que bela metáfora é! Como o piar é tarefa dos pássaros, assim um falatório contínuo sobre a lei do Senhor, pois o falar é peculiar ao homem, deve ser tarefa do homem. Olha que legal! Então, os lábios do justo meditarão na sabedoria. Por que na sabedoria? Porque a palavra de Deus é a sabedoria. Muito legal, galera. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então vamos, só mais um pouquinho para a gente poder entender. No texto mais simples, há um mundo de santidade e espiritualidade. E se nós, em coração e dependência de Deus, nos sentássemos e a estudássemos, contemplaríamos muito mais do que aquilo que é evidente, sobrenatural da palavra de Deus. Presta atenção. Pode ser que, imediatamente, ao lermos ou olharmos essa lei, vemos pouco ou nada. Como o servo de Elias, que sondou uma vez e nada viu. Portanto, lhe foi ordenado que voltasse 7 vezes. E agora, diz o profeta, vejo uma nuvem surgindo do tamanho da mão de um homem. E aos poucos, todo o céu foi coberto de nuvens. Da mesma forma, você pode olhar levianamente para uma passagem das Escrituras e não ver nada. Medite nela frequentemente e ali você encontrará uma luz, como a luz do sol. Quem disse isso foi Joseph Carroll. Galera, então vamos lá. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Galera, eu não sou o cara mais estudioso da palavra de Deus. Eu não leio tanto a Bíblia quanto eu gostaria e de fato quanto eu deveria. Mas a minha proposta com isso é de fato, inclusive, estar estudando um pouco mais de tudo que eu tenho para poder aprender e absorver da palavra de Deus. E eu espero que vocês junto comigo consigam fazer isso. Então a gente tem que aprender que o nosso prazer está na lei do Senhor. Eu falo muito e eu vou repetir aqui agora para vocês. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É simplesmente ter medo de magoá-lo. Ter medo de ferir os princípios aos quais Ele, com tanto zelo e carinho, preparou para nós, para que possamos passar muito melhores nessa terra e nesse mundo que vivemos atualmente. Deus abençoe a sua vida. Espero que você esteja gostando do que eu estou fazendo, porque eu enxergo isso como a parte mais importante do nosso desafio. Forte abraço.